Olá pessoal, eu me chamo André Oliveira, sou o criador desse canal aqui, o Transforma Agora, para transformar a sua vida. É um canal voltado para fé, motivação, mudanças e comportamento. Pessoal, hoje eu quero falar com você um pouco sobre relacionamentos frios. Pessoas frias que nós nos deparamos todos os dias na nossa vida, amigos, familiares, mas principalmente o relacionamento homem-mulher, ou relacionamento em comum, duas pessoas que se relacionam, que mantêm uma relação, pode ser um namoro, pode ser um casamento. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Vamos trazer alguns itens aqui, alguns pontos e algumas soluções, nos casos que há soluções. E vamos também trabalhar um pouquinho da origem disso. Eu mesmo já passei por isso, eu tive relacionamentos com pessoas que eram mais frias. Eu cheguei a pontos extremos de pessoas que andavam comigo por quadras, quarteirões na rua, sem praticamente abrir a boca. Você pode ter passado por isso, pode até estar passando por isso. De repente você sai para jantar no local e a pessoa não fala com você, não tem assunto com você, não tem conversa. Isso acontece muito e isso tem a tendência de ir piorando. E o pior de tudo, nos momentos que você mais precisa dessa pessoa, que você precisa de uma resposta, você precisa de um ombro, de um conselho, de uma ajuda, que você simplesmente não tem. Então isso vai te sufocando. Ninguém é obrigado a passar por isso, ninguém é obrigado a suportar isso. Esse é o nosso tema de hoje, pessoas frias, relacionamentos frios. Como vamos lidar com isso? Por que algumas pessoas são frias emocionalmente? Vamos deixar claro que existem vários fatores para isso. Por exemplo, tem pessoas que simplesmente desenvolvem uma frieza emocional por motivos como traumas, experiências do passado que elas viveram, algum medo da vulnerabilidade, ou principalmente questões neurológicas ou psicológicas. Existem esses tipos de pessoas. Nós, antes de julgarmos, nós temos que descobrir a causa ou tentar averiguar essa causa. Nesses casos de traumas emocionais, coisas do passado, relacionamentos passados que as tornaram frias, ou mesmo problemas neurológicos ou questões psicológicas, será necessário, claro, que a ajuda de um profissional. E o problema é que muitas vezes essas pessoas elas não aceitam isso. Elas precisam dessa ajuda e elas não aceitam. E no caso elas não procurarem um profissional adequado para que possa tratá-las, para que possa resolver esse problema mais a fundo, isso vai automaticamente prejudicar o relacionamento. Isso vai trazer danos para o relacionamento. Então uma grande questão que há nesse tipo de situação é essa, você conseguir convencer essa pessoa, se ela tem esse tipo de problema, como ela vai aceitar isso, que ela precisa realmente da ajuda de um profissional, até para que esse relacionamento não afunde. A maioria das pessoas não aceita. Isso é mais uma questão grande de um problema. Muitas vezes também, a sociedade, o ambiente familiar, podem influir nesse tipo de comportamento. Desde o crescimento, as questões familiares, como essa pessoa foi criada, se ela foi criada para ser uma pessoa mais fechada, mais fria. Existem esses casos também, nem é culpa da pessoa. São coisas que precisam ser averiguadas. O passado, como é a família, como é o tratamento com a família, como foi a formação dessa pessoa. São todas essas questões que nós precisamos levar em conta também nesse tipo de situação. O importante é que a gente fale, a solução seria essa. O primeiro ponto, pelo menos de solução, falarmos sobre essa diferença com a pessoa, essa diferença que ela tem conosco, se é só com a gente, se é com outras pessoas também, se é com amigos, se é com familiares, se é em geral, porque existe uma diferença entre a frieza emocional, consciente, que são aquelas pessoas que escolhem ser assim, elas são desse jeito, elas gostam de ser assim, elas optam por ser dessa maneira. Existe também a inconsciente, que são pessoas que não percebem que são frias, elas simplesmente não sabem. Esse tipo de pessoa, ela ainda há uma chance de melhora no sentido de relacionamento, porque você pode ter uma conversa com ela franca e aberta, ela passar a entender que está passando por esse problema, ou que está sendo assim com o parceiro, a parceira, e tentar uma mudança, ou até, como eu disse, a procura da ajuda de um profissional. Então você precisa entender a causa disso, mais ou menos, para que você encontre uma solução. Isso é um ponto delicado. Como eu disse, a grande maioria, pelo menos, não vai aceitar isso. Não vai aceitar que está com um problema que precisa da ajuda de um profissional, ou que é fria. Muitas vezes você vai ouvir, isso é coisa da sua cabeça. Você está louca, você está louco, você é doido, você é muito grudento, você é muito grudenta. É muito difícil saber lidar com isso, ou conseguir lidar com isso. Mas se o relacionamento vale a pena, tudo vale a pena. Eu acho que o primeiro passo e o mais importante é você ter essa conversa. Vamos ao nosso segundo item. Sinais de um relacionamento frio. Eu acho que você deve enumerar sinais comuns a essa pessoa, como falta de comunicação, falta de carinho, a ausência dessa pessoa ao seu lado muitas vezes, a falta de um entendimento.
o distanciamento emocional que essa pessoa está tendo com você, a pouca empatia. Isso deve ser dito. Você tem que conversar com essa pessoa, explicar a essa pessoa que está acontecendo que você não está feliz dessa maneira. Se isso está acontecendo, esses sinais que eu te dei agora, que você chegou ao ponto de ter que conversar com ela, a falta de empatia, a falta de carinho, a falta de uma conversa, uma coisa amigável, aquela amizade, aquela brincadeira, aquela parceria. Se você está sentindo falta disso, é porque isso está acontecendo. São sinais claros que está havendo uma frieza nesse casamento, nesse relacionamento, nesse namoro. É muito comum que os relacionamentos eles esfriem com o tempo. É muito comum. Estresse do dia a dia, contas, preocupações, problemas que acontecem. Como eu sempre digo, viver, estar vivo é ter problemas. Isso é comum. O que não se pode é deixar que isso torne-se uma rotina. Você passar 2, 3 dias, uma semana com um problema mais ou menos distante é uma coisa. Você passar meses distante é outra. Algo está muito errado nesse relacionamento. Há um alerta aí. Você precisa se ater a esses pontos, a esses sinais e ter essa conversa o mais rápido possível com essa pessoa. Você não pode simplesmente viver assim, submisso a isso, se sujeitar a esse tipo de sentimento, a esse tipo de situação, a esse tipo de prisão, porque isso é uma prisão. Eu vivi isso um período, eu sei, simplesmente por medo de perder outra pessoa. Você precisa esclarecer isso. Para que ambos estejam felizes, ambos devem estar felizes. Não é somente um feliz ou cômodo e o outro sofrendo. Essa ausência, essa falta de carinho, ela pode ser um sofrimento para você. Se ela está sendo um sofrimento, essa frieza está te causando sofrimento, você tem que expor isso. Você tem todo o direito de expor isso. Como lidar com as pessoas frias? É muito importante que a gente saiba lidar com essas pessoas sem julgá-las de início. A gente não pode sair julgando, acusando, apontando, porque as pessoas elas têm tendências a reagir de uma forma não muito agradável, ou geralmente de passar para o outro. Algumas pessoas fazem isso, não todas, é claro, mas a maioria gosta de culpar o outro dos problemas que são acusadas. Então você tem que saber chegar nessa pessoa sem julgá-la. Tentar expor o problema, mais ou menos ser maleável, passar um pouco da culpa para você, assumir um pouco da culpa, isso funciona muito. Você pode dizer assim, olha, eu sei que eu também tenho erros, sei que eu também falho muito, estou muito errado ou muito errado em determinado ponto, mas eu preciso conversar com você sobre isso, eu preciso dialogar sobre isso, isso está me fazendo mal, isso está sendo inconveniente para mim, isso não está me fazendo bem. Quando você coloca no mesmo patamar a situação, quando você iguala a situação, você não chega num ponto passando uma agressividade ou passando uma superioridade. Quando você chega simplesmente julgando ou apontando somente e que você está com a razão, a pessoa tende a se fechar ou a ficar na defensiva. Essa é uma estratégia que funciona muito. Você chegar numa posição de abertura, de dizer que você sabe os seus erros, você também erra, mas que você precisa ter esse diálogo, precisa ter essa conversa, para que ambos sejam felizes. É muito importante essa empatia, essa comunicação que você precisa ter com essa pessoa nesse momento, até para que ela não tenha uma reação que você não vai gostar, ou simplesmente piora a situação, simplesmente ela se feche mais ainda do que já é fechada, ou se torne mais fria. Isso é muito importante. E também ter muita paciência nesse caso, se você acha e considera que vale a pena. Em alguns casos, as pessoas levam tempo para ter essa mudança. Você precisa ter essa paciência. Algumas pessoas elas têm dificuldade em mudar. Toda mudança é problemática, toda mudança causa traumas, toda mudança assusta. Então você tem que conversar, ter essa paciência, conseguir insistir nisso com uma delicadeza, uma certa delicadeza, e ter em mente que essa mudança para algumas pessoas pode levar algum tempo. Frieza emocional. É uma proteção ou é um bloqueio? Você tem que levar em conta que muitas pessoas se tornam frias como um mecanismo de autodefesa. Pessoas que passaram por relacionamentos conturbados, relacionamentos opressores, relacionamentos que causaram traições, um monte de traumas, elas podem ter a tendência de se tornarem frias. Elas passam a ter medo de qualquer pessoa. Então aquilo vira uma autodefesa. Você precisa descobrir se é esse o ponto do seu parceiro, da sua parceira, para poder trabalhar com isso com mais cuidado. Ou você pode até afastá-lo da sua vida, ou afastá-la. Em alguns casos, não muito raros, essa frieza pode ser até um bloqueio emocional que a pessoa tem. Ela não consegue se expressar, ela não consegue falar eu te amo, ela não consegue fazer um toque de carinho. Ela tem um bloqueio emocional, uma vergonha, uma coisa que limita. Ela morre de vergonha de fazer aquilo, mas não consegue. E nesses casos, é preciso muita delicadeza e paciência. E nem todos temos essa delicadeza, nem todos têm essa paciência de aguardar. A maioria das pessoas, elas vivem hoje numa ansiedade muito grande, numa rapidez de vida muito grande, tudo é para ontem, e elas tendem a simplesmente descartar aquela pessoa. E de repente é uma pessoa boa que valeria até a pena na sua vida. Por isso que você precisa analisar muito cada ponto, cada situação que envolve seu relacionamento, para que você não faça uma besteira. Porque muitas vezes a culpa nem é dela, como eu disse, pode ser um bloqueio emocional que ela possui dentro dela mesma. Por isso que é muito importante, sempre falo isso, a ajuda de um profissional adequado, uma pessoa que entende, que sabe como lidar com isso, sabe como descobrir esses pontos,
sabe como conduzir e como tratar isso. Lembrando que existe uma diferença muito grande entre ser frio por natureza, por escolha própria, e ser frio por medo de se machucar. Isso também é uma questão que você não pode nunca ignorar. Como eu disse, pessoas têm medo de se machucar novamente, se tornam frias. Existem as pessoas que já são frias porque gostam de ser frias. É a natureza delas. Então você precisa entender essa diferença aí, tentar descobrir nesse seu relacionamento que tipo de parceira você tem. Como aquecer um relacionamento frio? Pessoal, uma coisa muito importante que você pode fazer para tentar salvar esse relacionamento aí, tentar ativar esse relacionamento, resgatar ele, na verdade, seria uma forma de você melhorar a comunicação. Existem casais que simplesmente não conversam, que não se comunicam. Existem casais que simplesmente gritam, outros não se falam. Passam horas, até dias, talvez, sem praticamente uma comunicação completa. É um oi, um tchau, um bom dia, uma boa noite. Isso ocorre. Então, essa comunicação, esse retorno de comunicação é muito importante para você poder resgatar esse relacionamento. Criar momentos especiais, surpresas, algumas coisas que podem ser novas, ou resgatar coisas que eram boas no passado, para que você tenha esse tipo de conversa. Isso é muito importante. Criar um clima legal, um clima especial, uma coisa que toque a outra pessoa, que fazer algo que ela goste muito, para que você possa, com delicadeza, entrar nesse assunto, ou iniciar esse tipo de conversa. Lembrando você que esse tipo de mudança ele leva tempo e ele requer esforço de ambos os lados. Tanto você precisa aceitar algumas coisas e ceder em algumas coisas, como o outro lado. Não adianta eu somente exigir e não oferecer nada em troca, porque senão a balança vai ficar desproporcional. E um casamento, uma união, um relacionamento, um namoro, enfim, o que seja, quando a balança está muito desequilibrada, é tendência de ir por um caminho que não é legal, e muitas vezes que não tem volta. Existem também os casos de incompatibilidade. Existem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Casos de incompatibilidade são casos que realmente merecem um pensamento, uma reflexão maior para analisarmos se vale realmente a pena aquela continuidade ou não. Quando eu falo você fazer uma reflexão na sua cabeça, não é você procurar ajuda de amigos, de amigas, de terceiros. É a sua cabeça. Quem está com a pessoa é você, quem vive com a pessoa é você, quem sente falta, ciúmes, carinho, sentimento é você. Não adianta se aconselhar com os outros, com terceiros. Terceiros não estão no seu relacionamento. Lembre sempre disso. É você fazendo uma auto-reflexão sobre isso, analisar se realmente vale a pena esse esforço, essa mudança toda, essa paciência toda, ou se não vale, se há uma incompatibilidade. Isso pode acontecer. Existem pessoas, infelizmente, incompatíveis umas com as outras, que você consegue compreender com o passar do tempo que os gostos, as necessidades, os planos, as paixões, as visões são muito opostas. Você precisa entender isso também e aceitar se for o caso. Pessoal, eu conheço vários casos que passaram por isso, pessoas que passaram por esse tipo de problema, amigos meus passaram por isso, e ou fizeram uma viagem, retomaram, entraram num acordo, conseguiram conversar e chegar a esse acordo. Pessoas que conseguiram resgatar um casamento, mas com paciência, com envolvimento, com vontade, cedendo dos dois lados. Existem pessoas que retornaram ao casamento, retomaram o casamento após essa crise ou esse problema e estão bem até hoje. Existem, por outro lado, pessoas que não conseguiram. Você precisa ter esse diálogo. A base para isso é o diálogo. Eu sei que terão pessoas que provavelmente vão escrever aqui: eu já tentei de tudo, conversei, conversar não adianta. Cada caso é um caso. Por isso que você precisa fazer uma reflexão. Analisar se vale a pena ou não. Tanto para você quanto para outra pessoa. Eu sou dessa opinião. Eu acho que tudo vale a pena quando é conversado. Tudo vale a pena quando existe diálogo. Finais felizes ou não. O impacto da frieza emocional na saúde mental. Pessoal, vocês precisam levar em conta que a frieza, muitas vezes, ela causa no outro problemas de saúde, tanto mental quanto física. Ela pode causar estresse, aborrecimento, ansiedade excessiva. A pessoa começa a se frustrar porque ela deseja uma coisa, ela não tem, ela espera algo de alguém que ela não vai receber, um carinho, uma atenção, uma palavra, uma comunicação, um olhar mais carinhoso. Isso vai causando ansiedade. Isso vai desenvolvendo problemas mentais nela, sem ela perceber. Isso é um risco muito grande. Por isso que eu digo que isso pode ser uma prisão. Você está ao lado de uma pessoa fria, que não trata você como você merece, como você se julga merecer, pode te causar uma frustração muito grande. E essa frustração muito grande pode te causar problemas de saúde, inclusive a tristeza e a baixa estima. Um dos pontos muito sérios que essa frieza pode causar também é a depressão. Sabemos que a depressão é uma doença e que ela precisa ser tratada com um profissional. A depressão é algo muito sério e ela começa assim, devagar. A sua autoestima pode ir para baixo, pode ir para o buraco. Você começa a se sentir a pior pessoa do mundo. Se você é mulher, você começa a se achar horrorosa. Se você é homem, começa a se achar acabado, velho, que ninguém mais vai querer você.
a sua autoestima, ela afunda, ela acaba. E isso é uma depressão. E na verdade isso é causado por uma outra pessoa. Você nem é isso que você está se julgando, porque ninguém é isso. Ninguém é feio, ninguém está destruído, ninguém está acabado, isso não existe. Mas você começa a se achar dessa maneira pela frieza. Se aquela pessoa me trata frio e antes não me tratava, é porque hoje estou um lixo. É porque hoje sou um lixo, é porque eu estou acabado, é porque ninguém me quer mais. E eu começo a criar uma fantasia na minha cabeça, uma fantasia errada. Como eu já falei em outros vídeos, o poder do mal, ele é mais forte na nossa mente do que o poder do pensamento positivo. Isso é provado. Já expliquei isso em outros vídeos. É mais fácil você pensar no negativo do que no positivo. Então você começa a focar em coisas ruins e você se afunda. E isso, na verdade, é causado por uma estimativa, por uma ansiedade, por um retorno que você esperava ter e não está tendo daquela pessoa. E, na verdade, o problema não está com você. E talvez nem com aquela pessoa, talvez até seja uma incompatibilidade, resultando numa coisa muito ruim para a sua vida. No final, você chega à conclusão, quando isso tudo passa, que não vale a pena. Você vale a pena, o outro não. Você vale a pena lutar por você mesmo. Você vale a pena ter saúde. Não eu querer lutar para fazer o outro feliz ou para esperar o que o outro vai me dar, o que o outro não vai me dar. Eu ficar esperando do outro que eu não vou ter. Esse retorno que não vai vir nunca. Isso não vale a pena. Isso não é sadio pra gente. Pessoal, o apoio emocional nesse momento ele é muito bom, ele ajuda muito, até para que isso não nos envolva nos piores casos, até uma depressão ou uma dependência emocional, que é uma coisa terrível. Eu ainda vou falar sobre isso um dia na frente. Mas a ajuda de um terapeuta, um profissional, uma pessoa que possa te conduzir, ou um outro profissional, um psicólogo, se for o caso, ou um apoio emocional de pessoas que você possa encontrar nesse momento, pessoas de verdade, que sejam amigas de verdade, é muito importante para que você não caia num problema mental, num problema de saúde mental, porque a linha da vida é muito fina. O que nos separa um estado, vamos chamar assim, sei que eu posso chamar dessa maneira, a linha que separa nossa do estado normal, mental, e de um estado doente é muito fina. Você pode virar essa linha e ultrapassar o limite muito rapidamente sem perceber. Você pode estar feliz hoje e do nada você pode se tornar uma pessoa triste, ansiosa e entrar numa depressão. É muito sério isso. Por isso que eu acabei de dizer pra você, não vale a pena. Você tem que se amar primeiro, você tem que valer a pena para você mesmo, em primeiro lugar. Isso é muito importante. Pessoal, eu vou deixar algumas perguntas para você aqui, para você se autoanalisar, se você quiser responder aqui embaixo, pra gente vai ser muito legal. Para você descobrir se você é ou não uma pessoa fria com o seu relacionamento, ou se você está sofrendo do lado de uma pessoa que seja fria, às vezes você não percebeu. Você é uma pessoa que evita demonstrar emoções? Você vai se responder isso. Você se sente incomodado quando alguém te expressa afeto, carinho, você chama de grude, você acha que aquela pessoa é muito grudenta? Qual é a tua reação quando isso ocorre? Você acha que sinais de vulnerabilidade do companheiro ou da companheira são sinais de fraqueza? Se você concorda com essas três perguntas, provavelmente você esteja se tornando ou é uma pessoa fria e não percebeu. Tome esse cuidado, você pode estar machucando muito a pessoa que te ama, a pessoa que está do seu lado. Deixa aqui embaixo nos comentários se você passa por isso, se você é assim, ou se você sofre com isso porque alguém é assim com você. Expressa pra gente aqui o teu comentário, que é muito interessante, isso também ajuda outras pessoas que vão ler isso e vão se basear na sua experiência. Pessoal, eu deixei esse recado pra você hoje porque isso é um ponto muito comum nos casais hoje em dia. Eu já sofri muito com isso, eu passei por isso, eu sei como é triste isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de rir o tempo todo, de brincar o tempo todo, de fazer a outra pessoa também feliz e rir. Quando você não tem esse tipo de coisa no relacionamento é muito triste. Quando você não consegue rir mais, quando você não consegue sorrir, quando a pessoa que está do seu lado simplesmente não fala com você, ou mal te responde, ou vive num mundo à parte, você realmente se fecha e vai entrando num ciclo muito ruim. Por isso que eu disse para você que não vale a pena. Não vale a pena. Analisa se vale a pena você tocar esse relacionamento ou não. Analisa, conversa com essa pessoa, tenta conversar com essa pessoa das formas que eu falei no começo do vídeo, com toda a calma, com toda a paciência. Mas principalmente, se você vê que não tem retorno, analisa se vale a pena continuar isso. Porque isso no final, se não parar, se a pessoa não quiser essa mudança, ou pela ajuda de um profissional, ou pela ajuda de um psicólogo ou de um terapeuta, não importa. Se ela não quiser essa conversa ou até essa ajuda, se for o caso, cada caso é um caso, é lógico. Mas se essa pessoa se nega a essa mudança, é sinal que você vai continuar nessa prisão. E essa prisão só vai te autodestruir. Pessoal, esse é o meu recado de hoje, espero que você tenha gostado, espero que te ajude. Eu já passei por isso, eu queria passar esse recado pra você também, até como um alerta para você não passar por isso, porque ninguém merece passar por isso. A vida tá aí pra gente ser feliz, nós precisamos ser felizes, nós temos a obrigação de sermos felizes. Em primeiro lugar, fazer o outro feliz é bom, mas nós também temos que ser felizes, nós temos essa obrigação. Eu não estou falando de ser egoísta, eu estou falando de haver uma felicidade mútua. Quando uma só é feliz, algo está errado. Pessoal,
Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por participar do canal. Muito obrigado por assistir até aqui com a gente. Deixe seu comentário aqui embaixo, narrando a sua história, a sua passagem, o que você está passando, o que você já passou. Que isso vai ajudar muita gente. Pessoal, que Deus Nosso Senhor abençoe você, abençoe sua vida, abençoe sua família, te traga prosperidade, saúde, felicidade. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.